Vida financeira travada, está difícil entender o que pode estar acontecendo? Hoje vamos ver quais são os arquétipos que podem estar influenciando a sua vida e o que você pode fazer para mudar isso. Antes de começar, se você gosta de assuntos como tarô, arquétipos, autoconhecimento, terapias holísticas, já se inscreve aqui no canal e se você gostar desse conteúdo, aproveita para curtir, compartilhar, isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Talvez você não saiba o que são os arquétipos, são energias primordiais que trazem uma informação para o nosso inconsciente. O inconsciente é uma esfera da nossa mente. Nós temos a mente consciente, que é essa onde nós enxergamos na nossa tela mental, e temos a mente inconsciente, onde as informações estão impressas em formas de sentimentos e que nós não enxergamos conscientemente, mas que atuam na nossa vida. Os arquétipos são uma excelente forma de representar o que pode estar acontecendo lá no nosso inconsciente, para que nós possamos transformar os nossos pontos de vista consciente para alinhar com algo melhor para a nossa vida. Os arquétipos podem ser arquétipos de modelos de personalidade, os animais de poder trazem informações arquetípicas também, embora alguns não considerem arquétipos. Nós temos a mitologia, que fala também sobre essas energias arquetípicas, e eu escolhi então o tarô para trazer essa representação para vocês. Se você não sabe, o tarô é uma representação arquetípica de determinadas ações, de determinados movimentos, especialmente os arcanos maiores que nós chamamos. Aqui no canal nós não tratamos o tarô como uma ferramenta de adivinhação ou previsão do futuro, e sim como um reflexo do nosso inconsciente através de imagens, certo? Então por isso eu trouxe para representá-los, para que fique mais fácil para você entender o que pode estar acontecendo na sua vida financeira. O primeiro perfil que nós temos é o perfil do guardião da escassez, representado pela carta do eremita e do 4 de ouros. Veja aqui que na representação do eremita, no lado sombra que nós dizemos, ou seja, quando nós não estamos utilizando essa energia de uma forma positiva, o personagem ele está com as roupas esfarrapadas, né? Ele está na escuridão, embora ele tenha uma lanterna, a lanterna só ilumina o próximo passo. É como se ele estivesse muito inseguro, é uma carta que traz bastante sensação de insegurança, né? Como se algo fosse atacá-lo pelas costas, embora ali nós temos, né, os cachorros aguardando ele alegremente. Ele não consegue enxergar os cachorros, ele só consegue enxergar um horizonte que está escuro. Essa carta fala sobre aquela pessoa que retém por medo de perder. É uma pessoa que não gasta, é uma pessoa muquirana, avarenta, ela acredita que o mundo é perigoso, que os recursos são escassos, que não pode confiar em ninguém, né? Veja a escassez nas vestes dele. E por isso ela precisa reter, ela precisa guardar, ela não pode utilizar o dinheiro de uma forma equilibrada. Vejam só que o eremita, quando ele está no lado luz, vejam como se ilumina, a vida se ilumina. É o mesmo personagem, mas ele consegue ter muito mais clareza de onde pisar, de onde estar e para onde ir. Nesse tópico especificamente, nós temos também o 4 de ouros, que fala sobre alguém que está perdido, preocupado entre os pilares da vida, entre a sua capacidade de pensar, agir, utilizar as emoções ao seu favor, e com isso ele acaba ficando travado, acaba ficando ali no seu trono, no seu reino, sem conseguir se movimentar. Bom, esse tópico fala especificamente daquela pessoa que tem medo de gastar e ficar sem, e que não consegue confiar em nada, não consegue confiar que um projeto vai dar certo, não consegue confiar em parcerias que possam trazer algum resultado, e com isso acaba ficando estagnada, né? O dinheiro, ele precisa de um fluxo, ele precisa de um movimento para acontecer, e aqui mostra que esse movimento não está acontecendo, esse fluxo não está acontecendo, e por isso, se eu não movimento esse fluxo, o dinheiro também não chega para mim, e se eu não confio na vida, a vida me dá motivos para não confiar nela também. É uma pessoa que acaba às vezes até ficando suscetível a perdas financeiras inesperadas, especialmente por conta de golpes, fraudes ou algo nesse sentido, porque retém demais e a vida acaba vindo e reforçando esse perfil, esse padrão de não confiança na vida. E como podemos fazer para que o eremita vire este fluxo e volte para a prosperidade? Bom, 3 ações podem ajudar. Primeiro, se questionar, será que eu estou armazenando recursos por necessidade ou por medo de não ter, por medo de perder? É uma grande diferença entre um ponto e outro. Como que você trabalha isso se você perceber que você tem sim recursos suficientes, estão chegando recursos, mas você tem medo de perder? Você pode praticar desapego
em pequenas ações, mesmo que não seja em relação a dinheiro, não quer dizer fazer uma grande doação em dinheiro, mas de repente fazer uma análise na sua casa, no seu ambiente, o que você pode doar, né, de forma a trazer para você essa informação de que você pode abrir mão, sim, de algumas coisas que você tem e você continuará tendo uma boa qualidade de vida. E uma terceira ação é você fazer um orçamento, isso vai trazer mais segurança para você. Hoje em dia existem inúmeros aplicativos e modelos na internet prontos, até mesmo na própria inteligência artificial, ChatGPT, você pode pedir para criar uma planilha de orçamento, onde você colocará os seus gastos e as previsões de gasto, especialmente os gastos fixos, para ter uma noção específica de quanto sobra. Muitas vezes, se você está nesse arquétipo, você vai perceber que tem mais do que achava, se estiver nesse arquétipo. E reservar uma parcela para os seus estudos e para o seu lazer, né, para a sua diversão. Existem livros que dizem, né, que o ideal é você separar 10% para o conhecimento, para o desenvolvimento de cursos, né, para estudos, para comprar livros, e 10% para a sua diversão. Para que você também tenha a sensação de que você pode gastar e ter um benefício em troca. Né? Nem sempre o gasto ele é algo que acaba, algo que não vai trazer nenhum benefício. Não, você vai ter o benefício de melhorar a sua carreira e vai ter também o benefício de você sentir prazer de viver, o que ajuda a entrar no fluxo da energia. Com isso, você utilizará o seu recurso com a sabedoria do eremita, tendo clareza do seu caminho e sem, no entanto, realizar gastos desnecessários e que podem, de fato, levar a grandes perdas. Próximo arquétipo que nós vamos trazer aqui é o sabotador do sucesso, representado pela carta do enforcado. O enforcado, veja que aqui no lado sombra que nós falamos, né, ele faz um sacrifício, ou seja, ele é sacrificado, e existem ali os dois personagens que estão observando ele, considerados hierofantes, que seria uma próxima etapa do enforcado. Aqui mostra alguém que sabota, que sacrifica o seu sucesso, seja porque tem medo de assumir uma responsabilidade maior, tem medo do sucesso, né, tem medo de assumir responsabilidades e não dar conta, tem medo de assumir responsabilidades o qual não tem conhecimento, tem medo de cometer erros, caso já tenha cometido erros no passado. No lado luz, o enforcado é aquele, veja como aqui ele está na escuridão e aqui ele vai para a luz, né? O enforcado fala sobre a pessoa que ela sacrificou uma parte que precisaria ser sacrificada, sacrificou os seus medos, sacrificou os seus padrões inconscientes que não estavam ajudando e começa a ter clareza de novos caminhos, novas possibilidades, novas formas de ganhar dinheiro, novas formas de se expor para o sucesso e correr riscos. Esse é o verdadeiro sacrifício que pode nos fazer bem, é o se sacrificar no sentido de sair da zona de conforto e ir em direção ao novo, mesmo que isso represente um risco. Agora, se ficar estagnado, é aquela pessoa que acaba morrendo realmente para a vida, né? E acaba se envolvendo em outro tipo de sacrifício, acaba se sacrificando com a escassez, acaba se sacrificando com a vida com poucos recursos, porque tem medo de romper essa bolha do inconsciente que é ir em direção ao novo, à ousadia, a novos caminhos, ao movimento, ao se expor. Como podemos melhorar, então, essa energia do enforcado? Geralmente, o enforcado é aquele que cria desculpas para o seu sucesso. Não estou pronto, não tenho conhecimento suficiente, não tenho equipamento perfeito, não tenho dinheiro para investir. Dessa forma, eu consigo transformar a energia do enforcado se eu penso assim, essa desculpa que eu estou dando, ela é válida, ela é sólida, ou será que é uma desculpa para adiar os meus sonhos, para adiar os meus projetos, para adiar aquilo que eu gostaria de fazer? Então, essa é uma ação que você pode fazer, essa autorreflexão sobre as suas desculpas. Segundo ponto, você pode encontrar quais são os passos que você precisa dar e que você não está conseguindo dar. E se comprometer a realizar um pouquinho por dia. Você não precisa dar grandes passos, você dá passos pequenos em direção àquilo que você deseja. Com isso, você vai criando segurança, vai rompendo aos poucos esse padrão inconsciente que está te mantendo preso no mesmo e vai em direção àquilo que você deseja, que faz sentido para você. E, finalmente, você pode colocar para dentro, né, introjetar a informação de que você
pode sim assumir responsabilidade de forma gradual. Você não precisa assumir uma grande responsabilidade, dar um grande passo, mas que você pode, aos poucos, conquistar a mudança através desses movimentos da vida. Por exemplo, se você deseja mudar de emprego, ao invés de você dar um grande passo para mudar de emprego, ir lá e pedir a sua demissão, né, para ir em direção a algo novo, você pode começar a fazer cursos, começar a buscar um outro emprego, né, a melhorar o seu currículo, pesquisar quais são as áreas de interesse, sempre realizando esses pequenos movimentos. E no momento em que você conseguir um emprego melhor, aí você rompe com o anterior. Dessa forma, você começa a trazer essas responsabilidades pelo novo para o seu campo, sem sentir o medo que acaba travando e sabotando o seu processo. Próximo arquétipo que nós temos é o cavaleiro da falsa abundância. É aquela pessoa que gasta dinheiro como se não houvesse amanhã. A marca desse perfil é a impulsividade e a irresponsabilidade financeira. Aqui nós temos representação do louco, o arquétipo do louco no lado sombra. Veja que parece muito imprudente o passo que ele vai dar, ele está à beira do penhasco, ele está olhando para o horizonte, não consegue perceber que existe ali uma estrela guia passando, na verdade, no horizonte, né? Algo que os cachorros estão enxergando. Um movimento bastante imprudente, ele vai cair ali no penhasco desse ponto de vista. Mas se nós vemos o outro ponto de vista, olha, ele consegue olhar para o horizonte com clareza, o sol está nascendo, é uma carta que traz a sensação de alegria, de leveza, de caminhar em direção ao novo, de caminhar em direção a um novo horizonte. Aqui eu peço que prestem bastante atenção. O arquétipo do louco é um arquétipo que falta muito hoje em dia, que é o arquétipo da leveza, da alegria, da diversão. Ou seja, você realizando as suas ações financeiras, o seu trabalho, com alegria, né, fazendo aquilo com prazer, se alinhando com esse sentimento de bênção, né, de novidade, que é importante ainda mais nos dias de hoje. Agora, se você não está nesse lado luz do arquétipo, o que acontece? Você acaba agindo com imprudência e imaturidade. E esse é o grande perigo desse arquétipo, desse perfil, ou seja, gastar acreditando que o universo vai trazer mais, que Deus vai trazer mais, que se eu gastar, eu sempre vou ter mais. Veja que isso é diferente daquele fluxo de abundância que eu falei anteriormente. No fluxo de abundância, eu gasto uma parte, mas eu também tenho uma parte reservada para os meus gastos pessoais, para melhorar, para crescer, de repente para guardar uma parte do dinheiro. Não quer dizer que você vai gastar tudo para movimentar o fluxo de energia do universo. Então aqui é sobre isso que ele fala, né? Eu realmente gasto com alegria, eu tenho prazer, eu tenho diversão, eu exploro novos caminhos, mas tendo a consciência de que eu preciso ser responsável com os meus gastos para que eu sempre tenha, para que eu consiga manter as minhas finanças em ordem. Então aqui geralmente não é uma pessoa que não manifesta dinheiro, mas aquela pessoa que nunca tem. Mesmo que ela ganhe muito dinheiro, parece que ela nunca tem, porque ela sempre acredita que se ela gastar vai ter mais, até que pode chegar um momento em que esse recurso não chegue, e é a hora em que, digamos assim, como se diz o ditado, a criança chora e a mãe não vê, que geralmente fica buscando que alguém dê uma solução para ela, porque agiu com imaturidade, portanto, acredita que alguma outra pessoa representativa dos seus pais tem que dar conta daquilo que ela não deu. Algumas dicas interessantes para quem se identificou com esse perfil representado pela carta do louco primeiro, antes de realizar um gasto, se pergunte, isso é uma necessidade? Ou é um luxo que eu estou fazendo para mim? Tenha sempre em mente isso, se você está gastando por necessidade ou porque você quer simplesmente sanar um desejo interno que muitas vezes não faz nem sentido. O segundo ponto, um hábito interessante é você só adquirir algo depois de 24 horas. Esse é um hábito que eu trouxe para a minha vida que me ajudou muito com as minhas finanças. Então, se não for algo urgente que você realmente precisa, ou seja, que atende ao primeiro tópico, então pare e pense. Será que isso realmente eu preciso comprar? Vou comprar amanhã. Então você vê, vamos supor, você quer comprar um vestido novo. Você vai na loja, você vê o vestido, você vê o valor e você vai para casa. E depois de um dia, se realmente você acredita que precisa, aí você volta e adquire. Isso ajuda a reduzir muito os gastos impulsivos, tendo isso como regra. Certo? E o terceiro ponto
Também funciona fazer uma planilha para você ter clareza de quanto você ganha, de onde está indo o seu dinheiro. Mas nesse caso também é importante você reservar uma parte para que você possa passear, para que você possa se dar os seus pequenos luxos, pequenos mimos, porque senão você tem a sensação de que você só trabalha para pagar as coisas. Isso é algo que eu também vivenciei, né? Chegou um tempo em que os recursos estavam escassos, eu não saía para me divertir e aquilo me trazia uma sensação de tristeza, né? Porque eu não ia nem tomar um café. E às vezes, aqueles 20, 30 reais que você gasta no final de semana, se você somar o mês todo, não chegaria a pagar uma conta. Então, não quer dizer que você precisa entrar numa privação total, mas só que você precisa perceber onde está escoando o dinheiro e agir com a responsabilidade, com a maturidade de quem caminha para o horizonte com clareza, com leveza, com alegria, inclusive com a leveza de saber que está apoiado por recursos financeiros sólidos para que você possa se divertir também. O quarto arquétipo que eu trago hoje é o protetor das heranças passadas, representado aqui pelo Hierofante, carta número 5 dos arcanos maiores. Veja a rigidez dessa carta, né? Ele está sentado em um trono, tem um símbolo que fala sobre isso também, sobre as tradições, né? A criança está brincando com leveza ali, né? Tem a maçã partida simbolizando o medo do pecado e o personagem não está olhando para trás, ou seja, ele não vê a leveza do que está acontecendo ali atrás, né? E ele rejeita tudo aquilo que ele considera que é um pecado, que não é certo. Então, trazendo aqui para nossa questão financeira, ele fala sobre aquela pessoa que não consegue manifestar prosperidade, abundância, porque traz uma herança, que pode ser uma herança familiar, pode ser uma herança religiosa, de que ser rico é pecado, de que quem é rico não vai para o céu, sabe? Que o rico é uma pessoa ruim, é uma pessoa malvada. Então, ele representa as crenças que limitam a pessoa no desenvolvimento da prosperidade. No lado luz, olha, o Hierofante, ele consegue enxergar as possibilidades a partir do seu conhecimento. É aquele personagem que ele sabe que ele tem condições de melhorar, que ele tem condições de se movimentar, certo? Mas que não é mais travado pelas suas experiências passadas e nem pelos conceitos familiares ou religiosos ou de culturas e tradições que limitam. Ele utiliza esse conhecimento para fazer novas escolhas e construir o seu próprio caminho, tá? Então, como é que a gente faz para sair dessa energia do Hierofante no lado sombra? Aqui a informação é bem específica. Você precisará fazer uma revisão das suas crenças. Para isso, você precisa ficar atento ao seu padrão de pensamento. Quando você pensa sobre dinheiro, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Se você vem, por exemplo, a informação, dinheiro é sujo. Por que você tem essa crença? O que fez você desenvolver essa crença? Quem fez você desenvolver essa crença? Foi a família? Foi a sua cultura? Foi a sua tradição? E aí, depois que você identifica uma crença, você questiona, isso faz sentido? Por que isso faz sentido? Se você pensar, isso não faz sentido, porque o dinheiro é só dinheiro. Assim como existem pessoas que o utilizam de uma forma para a maldade, também existem pessoas que utilizam o dinheiro como uma forma de bênção para si e para outras pessoas. Então, o confrontamento da crença é o que fará com que você mude esse ponto de vista, mude essa crença e, portanto, transforme essa informação inconsciente e possa se abrir para a prosperidade e a abundância. E um outro ponto bem importante aqui é entender a questão da honra familiar. Dentro da constelação familiar, nós trazemos o conceito da honra, ou seja, quando eu olho para os padrões familiares, mas aqui existe um pequeno desajuste. Alguns pensam que honra é ser iguais os familiares anteriores, e não. A honra é você aceitar as escolhas dos seus antepassados com a consciência de que você pode sim ter as suas novas escolhas. Você ter novas escolhas não desonra quem passou, mostra que você agora está construindo um novo caminho, assim como o Hierofante no lado luz. E com isso você se liberta dessas crenças que acabam limitando e mantendo você no mesmo lugar. E finalmente nós temos o visionário desconectado, representado aqui pelo arquétipo do mago. O visionário desconectado é aquele que tem grandes sonhos, grandes planos, que quer fazer e acontecer. Assim como o mago, ele é marcado por conseguir manipular todos os elementos naturais para criar uma nova realidade. Só que aqui ele faz uma criação em desequilíbrio, ou seja, tem muito sonho, tudo muito no plano mental, mas não coloca em prática. É aquela pessoa que ela tem certeza que ela vai ficar rica um dia, mas não realiza um passo em direção a isso. Então, é aquele que ele tem muita dificuldade para planejar
e, além disso, executar. Não somente planejar, como também executar, colocar em ação. E com isso acaba ficando sempre no mesmo patamar financeiro, porque não consegue se movimentar em direção ao seu sonho. Para transformar o mago nessa imagem maravilhosa de criação, de poder pessoal, qual que é o caminho? Aqui também o caminho é bem específico. É você trilhar o caminho do seu sucesso, colocando também um passo a passo para chegar ao seu objetivo. Sair do plano mental, sair do plano do sonho e colocar isso em movimento. Não ter medo de ser o co-criador dessa nova realidade. Não adianta você co-criar uma realidade no plano mental, no plano emocional, se você não realiza ações no plano material para chegar no seu objetivo, né? As coisas ficam tudo muito no plano da mente. Então, defina qual é o seu primeiro passo. Não tenha medo de dar esse primeiro passo. O mago, ele fala também sobre os novos começos, os novos desafios. Ele vem logo após a carta do louco, né? Então, assim, todo começo, ele gera medo, ele gera dúvida. O cenário e o caminho não está perfeito, não está claro para nós, certo? Só que se nós não nos movimentamos em direção ao que nós gostaríamos de desenvolver, ficamos presos sempre no mesmo patamar, no patamar somente da criação mental e emocional, e não tem como isso se materializar de uma forma sólida. Então, crie um passo a passo para que você possa chegar a esse objetivo. Visualize sim o seu sonho materializado. Isso faz parte do processo, isso traz um impulso. Quando você realizar uma ação, sempre pense se está congruente com o seu sonho, mas não fique somente no plano mental e emocional. Faça um movimento em direção àquilo que você deseja. Então, duas formas são importantes de serem observadas para que você coloque sim em ação. Primeiro, coloque ações que são executáveis. Ao invés de dizer, por exemplo, eu quero ter sucesso, você coloca, eu farei tal curso para melhorar a minha habilidade. Ou seja, uma ação concreta. Eu vou me aperfeiçoar para conseguir aquele cargo. Você tem que colocar a ação como algo concreto que você pode realizar. E defina também um prazo para que isso aconteça, porque senão isso continua no plano mental. Você pode fazer o planejamento, mas vai acabar não executando. Última informação super importante nesse tópico é, quando você conseguir realizar a sua ação, se parabenize, diga parabéns, você conseguiu, você executou. Você pode até criar um pequeno ritual de recompensa, como, por exemplo, tomar um café, fazer um passeio que você gosta, para que isso estimule você a continuar se movimentando. Isso é importantíssimo para que os planos, os sonhos criem vida e você consiga ver o resultado disso, né? Tendo em mente que é a paciência e a constância nas ações que trará um bom resultado. Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado. Eu lembro que eu também trabalho como psicanalista, então se você quiser ajuda no seu processo inconsciente, os links também estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais.